E já está connosco o jornalista do NOW, Francisco Peni, a quem dou os bons dias. Francisco, vamos continuar a atualizar ao segundo nesta emissão especial do NOW, neste que pode ter sido, se não foi mesmo, o maior ataque de sempre israelita. Sim, terá sido bom dia a ti, bom dia a todos os espectadores do NOW. Terá sido o maior ataque israelita de sempre. Da história de Israel terá sido este o maior ataque. É algo sem precedentes para a própria nação israelita, até porque o número de aviões que foram usados, o número de jatos que foram cerca de 200 ontem à noite, aliás, ontem durante o dia, melhor dizendo, mostra bem o que é que está aqui em causa em termos de estamos comprometidos, os israelitas, com este ataque e com esta necessidade de combater as forças iranianas. Os israelitas têm muito pouco mais de 200 aviões. Terão talvez 300. Portanto, para serem usados 200, significa que é all hands on deck. É tudo o que está disponível nós vamos usar para demonstrar também o quão importante é este momento na perspectiva de Netanyahu, na perspectiva de Israel e na perspectiva de Israel mostrar aos Estados Unidos que estamos a usar tudo o que temos. É claro que os Estados Unidos estão muito longe de usar tudo o que têm, mas o tal grande Satã e pequeno Satã, ou seja, Estados Unidos e Israel, é uma maneira também de Israel mostrar aos Estados Unidos que estamos mesmo comprometidos com este ataque e estamos a usar tudo o que temos. Deixa-me também dizer que, à medida que chega à confirmação, até por parte dos mídia iranianos, que a morte de Ali Khamenei e não só de outras figuras importantes do regime, de facto aconteceram, essas mortes, chegam também informações de que foi essencial os tais, enfim, informações no terreno, não é bem boots on the ground, mas é quase boots on the ground por parte dos Estados Unidos, porque foi a CIA que confirmou que, de facto, ontem, a determinada hora, havia uma reunião de alto nível com a participação de Ali Khamenei no local do complexo que foi atingido minutos mais tarde, e sem essa informação da CIA, que localizou finamente não só onde estava Ali Khamenei, mas que havia uma reunião com os mais altos líderes, isso é que provocou, isso é que proporcionou o ataque cirúrgico. A informação é que pelo menos 3 bombas penetrantes chegaram e atingiram o complexo onde estava Ali Khamenei, e a atuação e a explosão causada por essas pelo menos 3 bombas penetrantes, que são bombas com muitas toneladas, que chegam até aos 60 metros de profundidade antes de explodir e passam por betão armado, é uma arma muito, muito destruidora. Essas 3 bombas, ou pelo menos essas 3 bombas, só foram possíveis chegar ao seu destino, chegar ao seu alvo, graças a estas informações confidenciais da CIA. Também não tenho dúvida, eu pessoalmente, que a Mossad também terá as tais boots on the ground, a presença no terreno, ou seja, agentes da Mossad, agentes da CIA, permitiram que esta localização fosse detectada a tempo, num momento preciso, para conseguir realizar este ataque cirúrgico que, durante muitas horas, ainda fez permanecer a dúvida se Ali Khamenei tinha sido atingido ou não. Para já, se o local onde ele estava tinha sido detectado, localizado, se tinham conseguido atacar o local onde ele estava, porque sabia-se que o complexo onde ele poderia estar tinha sido atacado. Houve logo imagens muito rapidamente ontem durante o dia. Mas, se bem te lembras, Jerónimo, houve também a informação dos iranianos a dizer: daqui a minutos Ali Khamenei vai falar. E isso perdurou durante o dia todo. Está quase, vai falar. E outra informação: não está em Teherão, fugiu, está são e salvo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros apareceu na televisão a falar em inglês. Ele está a salvo, já tenho a certeza que está a salvo, porque num primeiro momento ele apareceu, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano apareceu a dizer: eu tenho a garantia que ele está a salvo, eu tenho ideia, tanto quanto eu sei, ele está a salvo. E minutos depois ele corrigiu essa informação a dizer: ele está a salvo. Deu uma entrevista à Sky News, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, ontem, a dizer: tenho a certeza que ele está a salvo. Afinal, não estava salvo. Afinal, morreu no início do ataque. Repara, Jerónimo. Representa um sucesso total por parte dos Estados Unidos. Ou seja, às primeiras horas, aos primeiros ataques, aos primeiros momentos do ataque cirúrgico, dos ataques cirúrgicos de israelitas e norte-americanos, Ali Khamenei morreu.
É claro que a informação demora muito até chegar aos devidos canais ocidentais, neste caso israelitas e norte-americanos, que foram muito cautelosos sobre se tinham atingido, para já, o complexo, depois que ele estava lá dentro, que Ali Khamenei estava dentro do complexo, e mais tarde ainda, muito mais difícil de confirmar, que havia provas de que ele estava morto. Do lado iraniano, e vamos a ver, ontem eu aqui disse muitas vezes que a primeira vítima da guerra é a verdade. E ambos os lados, e isso acontece desde tempos imemoriais, ambos os lados têm as suas narrativas. E muito provavelmente nenhuma das narrativas estará 100% certo. Isso, aliás, adensando o trabalho difícil dos jornalistas de perceberem exatamente o que é a verdade. Já nem falo nos tempos de hoje com inteligência artificial, com fake news, com o diz que disse, com imagens que não são verdadeiras. Portanto, adensa a dificuldade extrema de reportar exatamente o que está a acontecer no terreno, ainda não falando que estamos também a dezenas de milhares de quilómetros ou a milhares de quilómetros de distância, não são dezenas de milhares, mas são milhares de quilómetros de distância do local onde está a acontecer a ação. Portanto, ontem foi um dia muito particular, com informação e contra-informação no que diz respeito à morte de Ali Khamenei. O próprio Netanyahu ontem, quando falou, penso que pela segunda vez à televisão, disse que tenho informações de que ele está morto. Eu já vi fotografias ou vídeo que ele está morto, e só muito mais tarde, é que apareceu a confirmação oficial dos iranianos a confirmar a morte de Ali Khamenei. Até o Iraque já decretou dias de luto, penso que no Iraque são 3, no Irão serão 40. É um momento transformador na história iraniana. É um momento transformador na história do Médio Oriente. É um momento também em que o mosaico da região se vai alterar. Lembrando que isto não é apenas uma zona do mundo onde há apenas países. Há nações, há etnias, há religiões, há falanges, há interesses. Interesses e falanges já há em muitos lados. Mas um mosaico que é feito de camadas. Camadas sobrepostas pelo passar do tempo, pelo passar dos séculos, mais do que o passar do tempo, pelo passar dos séculos, é uma coisa que vai, a partir de ontem e nos próximos dias, nas próximas semanas, ter uma nova era de composição de camadas de mosaico. Muito imprevisível, até porque o próprio Ali Khamenei deixou preparada e já tinha preparado já há muito tempo a sua sucessão. Ou seja, hoje e nas próximas horas, nas horas seguintes à confirmação iraniana que o nosso líder supremo morreu, sabe-se perfeitamente a linha de sucessão. E as pessoas, os homens, não são as pessoas, os homens que estão prontos a assumir a nova liderança estão perfeitamente identificados. Eu diria que muito rapidamente vamos saber quem é o próximo líder supremo. Outra coisa que vamos saber é exatamente das cabeças das serpentes, porque há muitas serpentes no que diz respeito à liderança deste regime iraniano. Vamos perceber quantas dessas cabeças é que foram cortadas. Eu não estou a fazer uma metáfora só para ter piada de todo, nem é para ter piada, é para ilustrar que, de facto, o regime iraniano é tão complexo e tão intrincado que parece mais um grupo de serpentes que, ao cortar a cabeça de uma, e de facto a cabeça de Ali Khamenei foi cortada, ele morreu, vai surgir logo mais uma serpente, logo mais um grupo de serpentes. E isso também define muito a próxima etapa do Irão e a próxima maneira como os norte-americanos, os israelitas e o resto do mundo vai lidar com este regime que, também o disse aqui muitas vezes ontem, não é do pé para a mão que se faz cair um regime. O regime ainda não caiu. Cortou-se a cabeça da principal serpente, matou-se, identificou-se e está confirmada a morte de Ali Khamenei. Não está, o regime não caiu ainda. Não sei, apesar de ser o objetivo de Trump, não sei se a história tem exemplos de regimes que tenham caído com base em investidas militares. Vamos a ver, há muitos exemplos desses. O ponto é, o regime não cai necessariamente quando morre o seu líder. Sei lá, Ceausescu na Roménia morreu, Saddam Hussein no Iraque morreu, Gaddafi na Líbia morreu. Podemos dizer
que esses 3 regimes acabaram? De alguma forma sim, mas de alguma forma não. E não foram coisas imediatas, não foram coisas automáticas. Morreu, mudou o regime. Talvez no caso de Ceausescu, ele morreu à mão dos seus próprios homens. E isso foi muito revelador do que é que se passava no país. Vivíamos numa altura com a queda do bloco soviético, ou do bloco acompanhado pela ideologia soviética, muito particular, e os regimes foram caindo. Talvez aí, no Iraque, a situação foi muito complicada. Quando o regime talibã caiu, houve um novo regime no Afeganistão colocado lá pelos norte-americanos e em anos voltou tudo ao contrário e ninguém pensava que os talibãs, o regime talibã no Afeganistão depois de cair, conseguiria ressurgir. E no dia que os norte-americanos saíram, okay, num mês de agosto muito infame, com imagens a correrem mundo, com explosões e ataques terroristas em Cabul e não só, nunca pensámos que em horas o regime talibã voltasse a surgir. Portanto, em resposta à tua questão, sim, há muitos exemplos de regimes em vários locais do mundo foram derrubados por uma intervenção armada ou por uma intervenção mortal, fatal. Sim, existe, mas existem muitas reviravoltas. Portanto, não podemos dizer de todo que isto é o sinal que o regime caiu ou que vai cair. Na verdade, não sabemos, nunca saberemos.